Olá, meus queridos amigos do Discípulo de Jesus. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma tarefa em que nós vamos nos debruçar e refletir sobre um ensino de Jesus, uma parábola que traz ensinamentos valiosos, que é a parábola do filho pródigo. Eu sou Rafael Câmara, faço parte do Ordem Espírita de Sicília e, obviamente, muitas vezes frequentei o Discípulos de Jesus e pretendo continuar a frequentar quando todo esse momento turbulento passar. Para que a gente inicie as nossas atividades, eu vou fazer a leitura de uma página do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. Tudo tem significado. O seu esforço para viver e trabalhar, suas dificuldades, têm um alto significado. Nada é feito sem finalidade, sem valor. Cada pensamento, cada palavra, cada ato representa algo para o seu destino final. E a cada passo, com amor, você cresce, aperfeiçoa-se, sublima-se. Por isso, a luta redime. Você supera resistências. O destino de todos é a infinita felicidade e a perfeita comunhão com Deus. Então, nesse momento, vamos respirar bem fundo, nos acalmar, elevar o nosso pensamento e dizer assim: Pai de infinita bondade e misericórdia, te agradecemos infinitamente por tudo que nós temos recebido ao longo da nossa existência, por termos o alimento material, por termos algumas das nossas necessidades emocionais e espirituais atendidas, por termos pessoas dispostas a nos acolher e a nos consolar nos momentos de dor e de angústia, e também por termos recebido tantas coisas positivas ao longo da nossa trajetória, que a gente possa reconhecer a tua presença, Senhor, nos nossos passos, que a gente possa respeitar e amar a toda a obra da criação e que nós possamos nos assumir como seus filhos que estão em um processo de construção da própria felicidade, auxiliando todos os nossos irmãos a também alcançá-la. Que os nossos pensamentos possam ser de paz e que a gente tenha a oportunidade de refletir sobre os ensinos de Jesus e aplicá-los no nosso cotidiano. Que assim seja. Quando nós tratamos sobre a parábola do filho pródigo, obviamente que o personagem principal que leva o título dessa parábola merece um destaque porque ele é que contém chaves de interpretação para que a gente possa analisar a nossa própria vida. O problema é que nós esquecemos que cada palavra de Jesus nessa parábola tem um sabor especial. Também traz uma série de reflexões que vão nos auxiliar a nos tornar pessoas melhores. Então é preciso que a gente analise também as duas outras personagens que aparecem nessa parábola, que são o irmão do filho pródigo e, principalmente, esse pai que está buscando atender a todas as necessidades desses dois filhos. De fato, é curioso a gente perceber que Jesus utiliza a figura paterna
como um exemplo para Deus, como uma forma de comparar como Deus age em nossas vidas. Naquela sociedade patriarcal em que o homem era detentor de diversos direitos e era o responsável por prover as necessidades da sua família, Jesus resolve utilizar essa figura como símbolo para que a gente possa entender como Deus nos acompanha, nós que somos filhos dele. Mas é curioso porque Jesus aproveita essa história também para poder ensinar como um pai de família deveria agir diante das situações adversas no convívio com os seus filhos. Então, ele não só está exemplificando que Deus é amoroso, misericordioso, que está nos auxiliando e nos amparando, e que ele nos compreende assim como esse pai da história. Mas ele também está aproveitando para aplicar uma lição para as pessoas que estão ouvindo e para as pessoas, é claro, que entram em contato com essa história. Afinal, há mais de 2000 anos que as pessoas têm a oportunidade, a possibilidade de refletir sobre esses ensinos sublimes. Então, isso nos leva a considerar os nossos próprios atos no trato com os nossos filhos, no trato com os nossos semelhantes, para que a gente consiga adequar as nossas características, as nossas atitudes a essas atitudes relacionadas ao pai de família. Então vamos à parábola, porque cada pedacinho dela traz um conjunto de reflexões extraordinárias. É preciso que a gente perceba que esse pai de família ele vai analisando e atendendo às necessidades evolutivas de cada um dos filhos. E esses filhos, eles não são exatamente duas pessoas apenas, duas personalidades distintas, mas eles são dois tipos particulares que a gente consegue encontrar em toda a humanidade. Olha só que curioso. Esses filhos, eles utilizam o seu livre-arbítrio da forma que melhor lhes aprouver. E eles acabam representando o que a lei de causa e efeito traz para nós. É importante destacar que quando Jesus está pronunciando essa parábola, ele já havia falado sobre outras duas parábolas que falavam sobre estar perdido, não é? E sobre a possibilidade do resgate e da assistência a alguém que se encontra perdido. Então, Jesus está dialogando com os seus discípulos, com um conjunto de publicanos e a um grupo de fariseus que está absolutamente indignado com o fato de que Jesus estaria conversando com pessoas de má vida. E ele, então, simplesmente demonstra a ideia de que aquelas pessoas ali, que seriam teoricamente de má vida, são as pessoas que precisam ouvir e que estão dispostas a se modificar. Então, ele aproveita e coloca duas parábolas, além desta, para poder representar essa ideia de transformação e de resgate de alguém que estaria, né, vamos dizer assim, confuso, perdido, que não utilizou bem o seu livre-arbítrio e que agora se arrepende. E ele começa a história assim. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai,
dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então, olha só que curioso. Embora possa parecer ofensivo e injusto que um filho mais novo peça ao pai, antes que o pai desencarne, né? Antes que o pai venha a morrer, ele pede ao pai a parte dele da herança. E o pai simplesmente atende a esse pedido do filho. Ele teria a possibilidade de utilizar então a sua herança da melhor forma possível. Mas o que acontece? Ele gasta essa herança para satisfazer os seus prazeres, ao invés de construir algo que fosse sólido. Ele simplesmente desperdiçou tudo que ele havia recebido com coisas que não seriam sólidas. Elas se desmanchariam ao longo de um breve tempo. Assim que os seus prazeres imediatos fossem saciados, ele, obviamente, cairia em si, que foi o que aconteceu. Então, a gente percebe que esse filho, o mais novo, o filho pródigo, ele tem uma personalidade bem ativa, ele é uma figura determinada, ele sabia exatamente o que ele queria. Então, sentindo a necessidade de vivenciar experiências novas, de satisfazer os seus prazeres, ele solicita a sua herança. E o pai de família, olha só que interessante, ele age como se isso fosse uma coisa perfeitamente natural e divide a herança de forma justa, sem colocar qualquer obstáculo. A partir desse momento, a gente já percebe o quanto a gente influencia nas escolhas dos nossos filhos. É óbvio que nós devemos interferir e demonstrar aos nossos filhos o que é certo e o que é errado, qual o melhor caminho, mas nós muitas vezes queremos induzi-los a seguir o caminho que nós escolhemos como correto, ao invés de fazer com que esse filho, se ele já tem maturidade suficiente para lidar com certas situações, a gente poderia fazer com que esse filho tivesse as suas escolhas respeitadas e trilhasse o seu caminho. A única coisa que a gente precisaria fazer seria apoiar e aguardar. Porque se esse filho precisasse de apoio, nós estaríamos ali. E muitas vezes o que a gente faz? Induz os nossos filhos a escolher a profissão que nós queremos para eles, a seguir determinado curso na faculdade que nós achamos o melhor. Nós queremos induzir os nossos filhos a fazer as escolhas amorosas, inclusive, sem permitir que esse filho haja com livre-arbítrio. E esse pai de família, com bastante sabedoria, com bastante entendimento sobre as responsabilidades dos filhos, mas também sobre o que eles desejavam, ele permite que o filho haja com a liberdade que lhe é própria. Afinal, embora seja mais novo, ele possivelmente já teria idade suficiente para que ele pudesse responder pelos seus atos, para que ele pudesse viver isoladamente sozinho. Então, ele permite que isso aconteça. O curioso é que o filho escolhe justamente ir para longe da proteção paterna. E ele colhe os frutos dos seus atos.
Então, ele percebe que ele havia depositado toda a sua fé, ele havia depositado todos os seus anseios em prazeres mundanos, em coisas tão frágeis que elas desapareceriam. E muitas vezes nós agimos assim ao longo da nossa vida. Nós colocamos a nossa felicidade, as nossas alegrias, em cima de prazeres materiais, na busca por adquirir bens materiais, na busca por saciar nossa vontade por prazeres fáceis, prazeres pequenos, e que não vão trazer uma felicidade duradoura. Então, de certa maneira, esse filho, ele personifica aquelas pessoas que utilizam o seu livre-arbítrio não de maneira positiva, se entregando desvairadamente aos prazeres, sem se concentrar na gratificação por receber uma herança divina, por receber uma herança desse Pai que é amoroso, justo e misericordioso. Então, todas as aspirações, todos os ideais desse filho pródigo, né, ele coloca em cima de coisas que não são sólidas, coisas que vão se desvanecer. E isso leva a consequências bem negativas, porque isso causou a esse filho grande sofrimento. Afinal, chegou o momento em que a terra onde ele se encontrava passou por uma situação de penúria. E ele, já não possuindo a herança para que ele consiga se manter, ele passa fome, fica empobrecido, arruinado, e precisa, inclusive, buscar um tipo de trabalho mais complicado, um trabalho mais braçal, aquele trabalho que normalmente é reservado realmente às pessoas que precisam muito. Ou seja, ele é um filho desventurado, né? Porque ele não seguiu o melhor caminho para utilizar a sua herança, e isso fez com que a lei de causa e efeito fosse aplicada para ele de maneira certa, vamos dizer assim, né? É um pouco implacável, mas certa para que ele possa fazer uma reflexão. E é interessante porque ele se arrepende do ato que ele cometeu, né? Então ele precisa se reajustar e precisa seguir um outro caminho. Porque olha o que acontece. Ele chega a apacentar porcos, como a gente disse, não que não fosse um trabalho digno, mas era um trabalho braçal, complicado, um trabalho em que você estaria, de certa maneira, ligado, né, à lama, à sujeira, e ele, de tanta fome, ainda desejou comer aquelas bolotas que eram reservadas aos próprios porcos. Ou seja, ele estava, vamos dizer assim, mergulhado em uma lama moral, né? Ele percebeu que ele havia transgredido algumas leis divinas. Ele percebeu que ele havia utilizado mal a herança que ele recebeu do Pai de infinita bondade, Deus. Tudo isso, é claro, sempre fazendo uma comparação. E é interessante a gente verificar que Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, ele diz o seguinte, que a história desse filho pródigo é a história da grande maioria dos homens. Nós verificamos no transcurso dos acontecimentos a manifestação das leis naturais que regem o destino das almas na sua caminhada pela senda da vida. Ou seja, esse filho pródigo, o que ele está fazendo é galgando as etapas de evolução. Como ele escolheu fazer mau uso das heranças divinas, ele precisou desse processo em que a lei de causa e efeito se aplica para que ele possa refletir sobre os seus atos e assim escolher um novo rumo para a sua vida.
Por isso que Vinícius fala que essa é a trajetória da grande maioria dos homens. Quantos enganos não nos fazem voltar para o acolhimento de Deus? Quantos enganos não nos fazem perceber que nós estávamos depositando os nossos anseios, os nossos desejos em coisas que não eram duráveis, eram coisas completamente perecíveis. Então, o que a gente precisa? Retornar ao seio do Pai, retornar ao lar paterno, retornar à casa desse Pai amoroso. Então, percorrendo, né, aquelas estradas, o filho volta para si, ele volta a si e percebe os enganos que ele havia cometido. Tudo isso principalmente por causa dessa grande fome. Tudo isso por causa do momento em que ele precisa apacentar porcos e, é claro, sente inclusive vontade de se alimentar daquilo, ou seja, ele está em um estado espiritual muito complicado, porque essa situação tão extrema também pede que ele faça algum tipo de mudança extrema sobre os seus próprios atos. Então, ele precisou entrar em um estado de verdadeira carência espiritual e moral para se lembrar da casa do Pai. E aí acontece esse momento em que ele cai em si e diz: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai não quis saber disso e disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam-no. Põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. É curioso que a gente perceba que esse filho, primeiro, cheio de orgulho, de vaidade, exige do pai o recebimento da herança. E agora, quando ele cai em si, ele percebe, segundo as suas reflexões, que ele talvez não fosse digno de ser chamado filho. Então, quando ele retorna à casa desse pai, ele pede que pelo menos ele seja tratado como um dos trabalhadores, um dos servos desse pai, e não mais como filho. Olha só que curioso. Esse caminho, indo do orgulho à humildade, é um caminho de redenção, é um caminho transformador em que nós não mais nos percebemos como figuras incríveis e extraordinárias, mas pessoas simples que estão diante de uma obra magnífica da criação, regida por leis extraordinárias que precisam ser respeitadas, as leis de Deus. Isso faz com que a gente caia em si diante dos nossos enganos. Faz com que a gente reflita sobre as atitudes que nós venhamos a ter ao longo da nossa caminhada no trato com os nossos semelhantes, ou até nas nossas relações mesmo com Deus. A gente age como se a gente pudesse barganhar com Deus, como se Deus
teria que atender às nossas necessidades imediatas. E quando não temos essas necessidades atendidas, né, e que na verdade nem são necessidades, muitas vezes são coisas supérfluas, nós nos indignamos, nos revoltamos. E olha só o que acontece. Esse filho, diante das situações de dor e de sofrimento, diante das dificuldades que se apresentam, ele percebe que, na verdade, tudo aquilo que ele está vivenciando é responsabilidade dele. E por isso, ele volta dessa forma bem humilde. E o curioso é que a gente normalmente espera, porque nós temos esse pensamento errado sobre a paternidade, né? A gente acredita que esse filho mereceria ser castigado. Esse filho, ele deveria passar por determinadas agruras que o pai iria impor a ele. Afinal, como é que a gente se portaria ao perceber que um filho nosso fugiu de casa, não é, pegando parte do dinheiro que estaria no banco e, de repente, gastou esse dinheiro todo, passou por uma série de problemas e volta para casa? Naturalmente, por mais felizes que nós estivéssemos, talvez a gente cometesse esse equívoco de não receber com carinho, com compaixão, esse filho que retorna à casa. É curioso como a gente tem essa visão, né? A visão de que um filho precisa ser punido. E é curioso também a gente perceber que no tempo de Jesus as coisas eram ainda mais complicadas, porque a figura paterna era uma figura de autoridade e era uma figura que precisava ser respeitada e temida. Como a mulher não podia trabalhar naquele tempo, ela não podia fazer determinadas coisas que o homem poderia fazer. Por exemplo, uma mulher não poderia ir sozinha ao mercado. Ela sempre deveria ir acompanhada, senão ela poderia ser enxergada como uma mulher de má vida. E isso não acontecia com o homem. Então, é interessante a gente notar que naquela sociedade patriarcal, o homem tinha um poder excessivo sobre a sua família. E muitas vezes ele agia igualmente em relação a esse poder, castigando os seus filhos com o que ele achasse que fosse necessário diante dos equívocos deles. Então, a palavra do pai era a lei. E esse pai, a gente percebe que ele age de uma maneira muito diversa. Não só permite que os filhos ajam com liberdade para que as suas escolhas sejam respeitadas, como agora, mesmo depois desse filho cometer inúmeros equívocos, ele o acolhe na sua casa com compaixão, pede para que ele seja vestido com a melhor roupa, mata um bezerro, né? Pede para que os servos matem um bezerro para que faça um verdadeiro banquete, porque esse filho havia retornado. É importante a gente perceber essa relação. A compaixão, ela é um atributo divino. Não é à toa que nós falamos que Deus é infinitamente justo, bondoso e misericordioso. Ele jamais nos castiga pelos equívocos que nós cometemos. Tudo o que acontece conosco, na verdade, é fruto daquilo que nós fizemos conosco mesmos, seja nessa existência, seja em outras. E olha só o que é mais interessante, a misericórdia divina, ela faz com que, inclusive, a lei de causa e efeito em determinadas situações, ela seja suavizada, para que ela não vá de maneira implacável sobre nós. Isso faz com que a gente consiga lidar com as situações de dor, de angústia, de sofrimento, de uma maneira um pouco mais leve. E é claro, ele sempre está ali aguardando que nós
façamos essa tomada de consciência que aconteceu com esse filho pródigo, né? Então, ele não exigiu nada do filho, ele não castigou o filho, ele não impôs nenhuma condição para estender os braços amorosos a esse filho que retorna. Isso mostra a compaixão, a misericórdia divina, mas também mostra que nós precisamos ter mais compaixão e misericórdia com os nossos próprios filhos e com os enganos, com os erros que eles cometem. Nós precisamos ter paciência porque nós já passamos por um determinado processo e nós já compreendemos determinadas coisas que muitas vezes nossos filhos não compreendem. Certas situações que eles estão vivenciando agora, nós já vivenciamos. E, é claro, ainda há o diferencial, né? Porque a geração atual é diferente da geração anterior. Então, determinados valores, determinadas ideias são diferentes, sim. Mas isso significa que os valores atuais são negativos? Obviamente que não. É preciso que a gente reflita sobre os contextos diferentes e que a gente se acerte e perceba que os pensamentos, as ideias, as atitudes dos nossos filhos, elas precisam ser observadas com cuidado, com carinho, atenção, mas elas também precisam ser observadas sobre um olhar de misericórdia e sobre um olhar de liberdade, sobretudo se esses filhos já possuem certa idade. É claro que com uma criança, a gente pode, por exemplo, evitar que ela coloque o dedo na tomada. Mas com um filho que, de repente, deseja seguir determinada profissão ou que tenha determinados valores que são diferentes dos nossos, mas nem por isso são ruins, a gente precisa ter um olhar mais libertador. E a gente precisa perceber que esses filhos, nos caminhos que eles seguem, eles vão ter oportunidade de refletir sobre os seus erros. Eles vão ter oportunidade de cair em si também. Eu lembro de uma história que um dos netos de Gandhi ele conta para poder exemplificar a educação não violenta. Porque eles levaram esse ideal, né, a partir do que eles aprenderam. E ele conta o seguinte, que certa vez ele havia combinado com o seu pai que ele levaria o carro para o conserto. E que depois, quando o carro estivesse consertado, ele buscaria o seu pai no trabalho. Só que o que acontece? O carro demora para ser consertado e o filho resolve ir ao cinema. Quando ele vai ao cinema, fica tão entretido que ele esquece da hora. E esquece do carro, esquece do pai, esquece de tudo. E aí ele volta correndo, pega o carro no concerto, chega até o pai, depois de muito tempo, o pai esperando horas. E quando ele chega, o pai simplesmente diz o seguinte: nós havíamos combinado uma coisa e você não cumpriu. Eu preciso refletir sobre isso. Eu preciso refletir se o erro foi meu. E aí o pai se recusa a entrar dentro do carro e faz o caminho a pé. O filho, o tempo todo, dirigindo o carro com uma velocidade mínima, pede ao pai que entre no carro para que ele possa, né, levar o pai finalmente para casa. Mas o pai insiste em ir caminhando para que ele possa refletir sobre o acontecimento. E o filho, então, nesse processo, tem a oportunidade de refletir também sobre o que ele havia feito de errado. E assim ele aprendeu a respeitar, né, e cumprir com o que ele combina com as outras pessoas.
a perceber que ele tem responsabilidade sobre o que ele combina com as outras pessoas. Isso fez com que ele aprendesse e se educasse de uma maneira não violenta. Então, é dessa forma que esse pai também age. Esse pai, ele permite que o seu filho cometa equívocos para que esse filho consiga perceber os seus enganos, caia em si e retorne. Claro que esse processo muitas vezes é doloroso para quem é pai de família, perceber o seu filho em uma situação de engano, perceber o seu filho em uma situação complicada. Mas às vezes os golpes duros da vida são necessários. E a gente não deve evitar que eles aconteçam numa busca por uma superproteção, uma proteção exagerada, não permitindo que o filho saia ali do cercadinho que a gente construiu para ele. Agora, olha que curioso o que acontece com esse segundo filho. Na verdade, o filho mais velho, não é? E seu filho mais velho estava no campo. A todo momento, esse filho mais velho não saiu da casa do pai, diferente do filho mais novo. E aí o que aconteceu? Filho mais velho estando no campo, quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E o servo disse: veio teu irmão e teu pai e matou um bezerro e o cevado. Veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, esse filho mais velho, se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai, né, resolveu ali conversar com o filho. Mas ele não queria saber e respondeu: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus irmãos, aliás, com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Então o pai simplesmente responde ao filho: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então esse filho mais velho, ele ilustra um outro grupo da trajetória da humanidade. E olha só, o pai, ele não age de maneira abusiva quando ele percebe a contestação do filho. Ele, com muito carinho, conduz esse filho ao diálogo e à reflexão, para que ele possa perceber que o filho mais novo, por ter passado por tantas situações complicadas, merecia receber tudo aquilo. Então, esse filho mais velho, ele ilustra as pessoas que são egoístas, as pessoas que não observam as necessidades dos irmãos à sua volta. Não só isso, ele o tempo todo está na casa do pai, cumprindo tudo o que o pai pede. Então ele está cumprindo os desígnios de Deus, mas não porque ele é uma pessoa bondosa, amorosa, ou uma pessoa que construiu as potencialidades da alma, mas sim uma pessoa que coloca uma máscara de bom moço, uma pessoa que coloca uma máscara de religioso, de pessoa amorosa, de pessoa caridosa, quando na verdade o sentimento que o move é muito diferente daquilo que ele mostra no cotidiano. Então, quando surge a oportunidade, ele questiona o seu pai. Quando surge a oportunidade, nós questionamos a Deus, porque se nós somos pessoas tão boas, por que a gente não recebe benefícios materiais?
Por que que a gente não tem os nossos prazeres mundanos atendidos? Por que que a gente passa por situações de dor ou situações em que nós precisamos trabalhar incessantemente? Então é curioso perceber que esse filho mais velho faz questionamentos que são muito parecidos com aqueles que nós fazemos na nossa relação com a divindade. E aí, o que esse pai faz? Faz com que esse filho mais velho caia em si. Enquanto o primeiro filho, o filho mais novo, demonstra ingratidão de uma forma, porque esbanja, o outro mostra uma ingratidão de outro modo, não entendendo que ele precisa estar na casa do pai, não porque ele tem que cumprir certas obrigações para que ele guarde a sua herança e seja avarento, ou para que ele possa fazer, vamos dizer assim, fazer o papel de bom moço, mas sim porque ele deve cumprir determinadas obrigações, ele tem certos desígnios a realizar e, com certeza, muitas potencialidades ainda para construir na sua relação com o pai. Então, quando a gente enxerga apenas o filho pródigo, que é aquele que dá título à parábola, a gente perde esse manancial incrível de conhecimento. Com isso, a gente percebe que o amor verdadeiro, o amor de Deus, o amor desse pai da parábola, ele não se ajusta a determinados padrões tradicionais, ele não tem determinados protocolos, ele não tem certas exigências. Ele é natural, ele é espontâneo, ele não exige nada, ele não cobra nada. Esse pai simplesmente ama. E por isso, ele permite que os filhos vivenciem as situações que eles desejam. Ele respeita as escolhas dos filhos e ele está pronto a ampará-los, a acolhê-los e a trazer lições para eles quando eles estiverem dispostos. Que a gente possa aprender, então, a nos tornar pais melhores a partir dessa parábola incrível que Jesus trouxe para nós. E que a gente possa ter novos olhares, novos horizontes de interpretação sobre os ensinos de Jesus. E a gente perceba que ele realmente foi o maior contador de histórias e o maior pedagogo que o planeta Terra já viu. Vamos então, nesse momento, entrar em comunhão com Deus e agradecer por termos recebido a dádiva da vida, por termos a oportunidade de encarnar, por termos a possibilidade de construir caminhos diferentes para a nossa trajetória e por termos tantos benefícios e também tantos reveses que fazem com que a gente progrida. Pedimos, Senhor, força e inspiração para que a gente supere as adversidades do dia a dia e para que a gente construa cada vez mais um homem de bem dentro de nós. Que nós possamos, então, aproveitar as oportunidades do cotidiano para que a gente demonstre as potencialidades que já existem na nossa alma e que a gente tenha o cuidado ao lidar com os nossos irmãos e o carinho necessário para que a gente enxergue que eles são partícipes da obra da criação, assim como nós. Que os nossos pensamentos e a nossa caminhada possa ser de paz e de luz, e que a gente irradie o amor do Cristo em todos os momentos. Que assim seja.